O que te dá segurança na vida? O que é mais importante para você? Hoje eu vou compartilhar um pouco do que era segurança e estabilidade para o apóstolo Paulo. Na devocional anterior falamos que o Espírito Santo falou ao Espírito de Paulo que ele deveria ir a Jerusalém. Então ele fez o itinerário de sua viagem e a história bíblica diz que ele passou pela Macedônia e a Caia. E hoje veremos que enquanto Paulo se preparava para essa viagem a Jerusalém, aconteceu um grande tumulto na cidade de Éfeso. E segundo alguns comentaristas, Paulo precisou permanecer em Éfeso por um tempo antes de partir. Eles dizem e usam como exemplo disso o que Paulo falou aos Coríntios para confirmar isso. Olha só o que diz: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Ou seja, a oportunidade como a oposição exigiam a presença de Paulo lá em Éfeso. Mas o texto da devocional de hoje está em Atos 19, de 23 a 40, que destaca o tumulto que aconteceu em Éfeso. Destaca também 3 personagens e o conselho sábio dos irmãos na fé em Jesus para Paulo. Olha só, o primeiro personagem era Demétrio, um ourives que promoveu o tumulto. Diz a Bíblia que Demétrio reuniu os artesãos profissionais de sua profissão mesmo e disse o seguinte: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ao verem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Demétrio devia ser o artesão que coordenava os ourives, que eram aqueles que fabricavam pequenos templos de prata, réplicas do templo de Diana, para que os peregrinos levassem para suas casas. E este Demétrio promoveu um tumulto na cidade, incitando outros da mesma profissão a se levantarem contra o apóstolo Paulo, contra os do caminho. Sua acusação tinha como motivação o prejuízo financeiro. E ele usou como argumento o aspecto religioso, dizendo que o culto a Diana e o seu templo estavam ameaçados a cair em descrédito por causa da pregação de Paulo, pois Paulo dizia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Assim o tumulto generalizou-se e o povo se aglomerou no templo da cidade e diziam: grande é Ártemis dos Efésios. Ártemis é a deusa Diana dos Efésios. Interessante como o diabo sempre tenta destruir a obra de Deus e seus colaboradores. Ele usa todos os meios possíveis, as pessoas possíveis para denegrir a imagem dos servos do Senhor. Mas o Senhor sempre guarda e protege os seus, bem como usa até aqueles que não são seus para beneficiar e proteger seus filhos. Então Deus usou o escrivão da cidade. Esse é o segundo personagem do episódio de hoje. Diz a Bíblia que o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. O escrivão era o encarregado da cidade de levar os registros públicos e apresentá-los nas assembleias da cidade, para serem ouvidos, analisados e julgados. Portanto, uma pessoa de grande respeito na cidade. Ele era o encarregado de pacificar o povo e evitar tumultos. Se o povo se rebelasse e ele não controlasse o tumulto, Roma poderia ver isto como desordem civil
e ele perderia seu posto e trabalho. O escrivão, naquele momento, salvou Paulo e seus companheiros, mas o fez para salvar sua própria pele e seu trabalho. Deus usa quem ele quiser, não é verdade? E o terceiro personagem é o apóstolo Paulo. Versículo 31 diz: alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhes que não se arriscasse a ir ao teatro. Paulo quis ir ao templo, ao teatro, onde estava a multidão alvoroçada e gritando: grande é Ártemis dos Efésios. Mas os amigos de Paulo, os irmãos da fé, o impediram de ir até lá, pois Paulo não tinha medo de ninguém, não é? Interessante que para os ourives e o escrivão, o aspecto mais importante da vida era a segurança e a estabilidade, enquanto que para Paulo isso estava sempre em último lugar em sua vida. Paulo vivia na direção do Espírito Santo. Paulo já havia aprendido que Deus é a sua segurança. Ele é que dá estabilidade na vida. Ele é o seu refúgio, o seu socorro bem presente em todas as circunstâncias. Paulo tinha claro dentro de si que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A fé de Paulo estava alicerçada em Deus, em Jesus Cristo, em sua palavra. Ele mesmo disse na carta aos Romanos: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que te dá segurança na vida? O que é mais importante para você? Para Paulo, Deus era mais importante. Sua fé em Jesus era a base, o alicerce de sua vida. Que Deus seja o mais importante em sua vida. Que a fé em Jesus e em sua palavra seja o fundamento, a base de sua vida, de suas decisões e atitudes. E por hoje é só. Se Deus ministrou ao seu coração através dessa devocional, dê um like logo aqui abaixo. E se quiser assistir outros vídeos devocionais como este, basta clicar nos vídeos ao nosso lado. Um grande abraço, que Jesus abençoe o seu dia.